Pessoal, no último vídeo eu mostrei para vocês, né, o caso do hafnio, né, onde nós temos atualização, então, constante ali a cada 2 anos, né, o comitê, né, o CI, a AW, eles se reúnem, né, para atualizar, né, os valores da massa atômica, né? Isso depende, como eu falei para vocês, das técnicas utilizadas, da disponibilização isotópica, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eles conseguiram aqui, olha, com 3 casas depois da vírgula, né? E aqui o valor antigo só tinha 2, o erro estava aqui na segunda casa, agora na terceira casa. Lembrando que o erro na massa, pessoal, ele é dado principalmente pela técnica, né, e pela distribuição isotópica. A técnica em si, pessoal, geralmente eles utilizam um equipamento que nós vamos falar dele mais para frente, e esse equipamento ele tem um erro embutido nas análises, óbvio, né, toda leitura, todo experimento químico ele tem um erro, né, associado. E também a variabilidade isotópica do elemento, é importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes, só com atualização, só com o passar dos anos de pesquisa, né, sobre estudo de isótopos, que a gente vai descobrindo proporções e novos isótopos também, tá certo? Isso é muito interessante. Por exemplo, no caso do hafnio, você tem, olha aqui, os 176, 179, 177, 178 e os 180, e bem pouquinho aqui nós temos aqui os 174, né? Então quer dizer que para o cálculo, para a obtenção dessa a massa atômica média, né? Por isso que ela tem um erro também associado, porque ela vem de uma média, nós temos que considerar essa proporção aqui, viu, pessoal? Então, por exemplo, a porcentagem de cada isótopo tem que ser levado no cálculo. Nós vamos mostrar o cálculo daqui a pouco para vocês. Então, isso é para relembrar, né, a nossa a última aula, onde nós mostramos a constante atualização, né, da massa atômica. Bom? E, pessoal, e dando continuidade então para nossa aula hoje, eu gostaria de destacar para vocês esse site aqui. Esse site aqui, pessoal, ele é muito interessante, por quê? Porque ele é um site indicado pela própria IUPAC, tá? Ele é um site onde vocês vão acessar uma tabela periódica aqui, vou mostrar para vocês a tabela periódica que a gente pode acessar. Tá? É uma tabela periódica onde, além dos elementos, ela é totalmente interativa. Além dos elementos, né, ela tem os isótopos. E ela é dividida por seção de cores. E cada cor representa uma característica do elemento. Por exemplo, se você pegar os elementos que estão destacados em rosa, né, eles vão apresentar 2 ou mais isótopos que são usados para determinar sua massa atômica, né? E a abundância dos isótopos, né, elas, além de variar normalmente, né, nos materiais, nos elementos aqui, né, com os elementos aqui nos materiais, o que acontece? Aqui você vai ter, né, entre colchetes, né, o valor mínimo e o valor máximo, né, ou seja, você vai ter um intervalo, né, da massa atômica padrão. Então isso quer dizer que esse intervalo aqui foram um intervalo de massa atômica, né, que é utilizada para o cálculo, né, da massa atômica convencional, que também a massa atômica convencional é chamada de massa atômica média, né, pessoal? Então, o que tiver entre colchetes, você vai ter informação dessa variabilidade. Por exemplo, dentro dessa variabilidade que a gente encontra, por exemplo, a relação isotópica, tá, pessoal? Então, isso é muito interessante. Olha, então eu vou mostrar para vocês, né, por exemplo, vamos pegar aqui esse mesmo exemplo. Olha aqui, ó. Vocês conseguem entrar no elemento, né, totalmente interativo. Vamos selecionar um isótopo. Vamos selecionar o isótopo aqui, ó, 26. Vamos ver se ele é 26 mesmo ou se ele muda alguma coisa. Olha, ele é 26, por quê? Porque é uma aproximação de 25,982593, tá certo? Aqui, ó, nós encontramos uma componente, né, onde ele fala que a abundância isotópica é de 11,01%, né, e vocês vão ter em cada parte aqui, ó, vocês conseguem acessar, né, cada tipo da abundância desse isótopo, né, e cada tipo de valor. Olha aqui, nós temos a massa atômica convencional, que é o quê? Que é o resultado, né, da média para esse tipo de
para esse tipo de elemento. Então, ó, você pode clicar aqui, ó, para qualquer isótopo, que ela vai ficar constante, tá vendo? Porque ela já é a massa calculada. E aqui, por exemplo, não, você só está falando do isótopo. Selecionei o isótopo 26, que é esse aqui, ó. Tá certo? A abundância dele é 11,1. Vocês podem andar também neste gráfico, a gente chama gráfico de pizza, né? Por exemplo, o 24,985, né? Ele está em 10%, tá certo? E vocês têm, então, as informações. Olha que bacana. E vocês podem acessar o documento da IUPAC. Aqui em mais informações, vocês conseguem acessar o documento da IUPAC, mostrando, né, os isótopos mais estáveis, a massa atômica relativa, a fração molar, né? E ele vem com várias informações, né, sobre onde ele é encontrado e tudo mais, né? Isso é muito interessante. Olha aqui mostrando também, né, a massa atômica do magnésio, né, como que ela varia, né, em vários tipos de materiais e locais, por exemplo, em rios, em lagos, né? Enfim, vocês têm bastante informação. Vamos voltar um pouquinho aqui na tabela, que você também tem a cor amarela, você tem essa cor azulzinha e esse branco. Esse branco, se vocês olharem, são desses elementos aqui, olha, tá vendo? Provavelmente está falando que deve estar associado ao fato de eles não terem isótopos, olha. Né? Ou seja, não pode ser determinado a abundância isotópica, tá certo? Então, provavelmente você só tem um valor, né, ou seja, um valor de massa atômica para esses elementos. Outros que puderam ser determinados também foram determinados que só tem um isótopo. Vamos pegar aqui o caso do berílio, tá certo? Olha aqui, ó, foi determinado e aqui você tem, né, esse valor aqui, que está entre parênteses, né? Esse valor aqui é o 5, quer dizer que o erro da medida está nessa casa, tá bom? Então vocês têm todas essas informações. Então esse é um tour que a gente fez pela tabela periódica virtual aqui da IUPAC, né? E lembrando que cada cor vai representar uma característica, uma situação de medida de cada um desses elementos, né? E dentro vocês vão ter a proporção, né, de todas as massas e como elas estão distribuídas no isotópico, para vocês verem que a massa as massas estão todas organizadas e os elementos estão todos atualizados, né? É só vocês olharem aqui, ó, o último elemento aqui, ó, que foi colocado na tabela periódica em 2015, né? Que foi o Oganesson, né? Esse elemento é o elemento mais novo descoberto, né? Vocês têm aqui, né? Vocês têm então mais informações. Possivelmente vai falar da descoberta, né, no documento da IUPAC. Vamos entrar lá para ver o que fala, né? Olha só, isso é muito interessante. Por quê? Porque ele não tem isótopo estável. Porque ele provavelmente ele foi formado por alguma metodologia em que por pouco tempo esse elemento ficou existindo, né? Isso é muito comum, né, para quem trabalha com essa parte, né, de formação de novos elementos. Então, olha que ele fala, né, olha que bacana, fala como foi feito o experimento, que foi o bombardeamento, né, do cálcio 48, né, e coloca a foto aqui, olha, a foto do professor Yuri, né, Oganesson, pode ver o nome dele aqui, ó, o nome dele foi colocado então lá como elemento, né, como em homenagem a ele. Então nós temos aqui então muitas informações sobre não só sobre as características, mas também as informações importantes da história da descoberta do elemento, da massa, como ela vem sendo calculada. Pessoal, essa tabela é muito interessante se vocês querem então sempre estarem ficar sempre atualizado com relação a esse tipo de abordagem, tá bom? Então, na próxima aula nós detalharemos para vocês, então, né, com mais especificidade, né, os cálculos e também algumas definições das massas atômicas.